Começando o nosso Povo na TV, meio-dia, sextou. Rapaz, eu gostei dessa cúmbia. O Wesley, ele como dançarino é um ótimo apresentador. Rapaz, vou te contar, o homem sabe tudo. Nos tempos de Salvaterra, né? Maravilha, maravilha. Bem-vindo, bem-vindo. Nosso Povo na TV vai chegando, aí invadindo respeitosamente sua casa nessa sexta-feira. Que maravilha. Já vai participando com a gente, hein? 99110-1010 é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. E a gente vai destacar hoje aqui as investigações daquele caso, o caso Maísa Caroline, aquela jovem de 26 anos morta pelo Tribunal do Crime. Um homem suspeito de participação no assassinato se apresentou à polícia. E uma operação combate o furto e a receptação de cabos de cobre e materiais elétricos. É uma ação que ocorre no Pará e em mais 6 estados. O ministro da Pesca e Aquicultura cumpre agenda de 3 dias aqui no Pará e também em Belém e interior do estado. E hoje, sexta-feira, tem Sextou com os DJs do Rubi. Vai ter programação especial. Amanhã, em Coraci, Ibirapuera, é o aniversário do DJ Jean Apolo. E a galera do Rubi vai estar aqui no estúdio da Nave do Som para bater esse super papo com a gente. Você pode mandar pergunta, abraço para eles também, fica à vontade. É o nosso Povo na TV no clima do Rubi. Maravilha. Daqui a pouquinho entrevista com a galera do Rubi aqui, tocando todas. Fica ligado aqui no nosso programa. Aí tá bacana, ó. Aí, ó. Sextou. Vai. É o Povo na TV, é o Povo na TV. Maravilha, a gente fica ligado. Nosso programa tá começando e a gente vai parar um pouquinho com o nosso ritmo Tecnomelody, porque a notícia agora é séria. A gente vai falar do caso Maísa Caroline, aquela jovem de 26 anos que foi torturada e morta pelo chamado Tribunal do Crime. Esse caso foi Ananindeua. Aí um homem que teria sido apontado como suspeito de envolvimento no crime se apresentou à polícia. O advogado dele nega a participação no homicídio. E o Ronaldo Gilê esteve na delegacia da mulher, Dean, que está investigando esse homicídio e agora traz mais informações para a gente. Maísa teria sido atraída por um local conhecido como Tribunal do Crime. O corpo dela foi encontrado em uma área do bairro do Curuçambá, em Ananindeua. A Polícia Civil segue investigando o caso. No teu entendimento, essa citação ao teu cliente como suspeito está completamente equivocada? Completamente equivocada. Assim que ele tomou conhecimento de que a fotografia dele estava sendo divulgada nas redes sociais e em um canal de televisão, ele entrou em contato comigo de imediato. Eu procurei a Dean, marcamos para que ele fosse ouvido aqui pela delegada. Ele reuniu provas também de onde ele estava no dia desse fato. Disponibilizamos essas provas para a delegada, filmagens, GPS da motocicleta dele. Ele foi ouvido apenas como testemunha. Isso é importante frisar, que ele foi ouvido apenas como testemunha para esclarecer algumas dúvidas. Ele mora naquela localidade, porém ele não tem nenhum envolvimento com essas pessoas. E houve essa divulgação, no teu entendimento, de maneira irresponsável em outra emissora da imagem dele? Isso, de maneira irresponsável, porque em nenhum momento ele foi acusado, e foi acusado formalmente, entendeu? De maneira irresponsável, talvez alguém tentando prejudicar a imagem dele encaminhou essa fotografia para alguma emissora. E é uma situação que os próprios advogados, hoje que analisam esse caso, entendem que deve ser elucidada, mas esse não seria o caminho. Isso, com certeza, com certeza. Eu acredito que o objetivo da autoridade policial é responsabilizar aquelas pessoas que realmente cometeram o crime. Finalizando investigações, ele não for indiciado, aí sim ele vai procurar os meios legais para responsabilizar quem divulgou essa fotografia dele. No caso do teu cliente, o que pode ser feito a partir de agora com relação a dar um respaldo maior a ele, protegê-lo e de repente até indenizá-lo? O que vocês estão buscando nesse momento? Isso, aguardar, finalizar as investigações, assim concluir o inquérito policial, ele irá procurar meios de ajuizar uma ação civil procurando indenização. No caso, o que ele está fazendo agora, depois de vir aqui, o que se procede com relação a ele, tanto da polícia quanto da tua parte como advogado?
Certo. O que ele busca é apenas voltar para a vida dele normal, voltar a trabalhar, voltar a sair na rua, sem se preocupar, que ele veio recebendo diversas ameaças de morte. Depois que a imagem dele apareceu, o que aconteceu? Isso, depois que a imagem dele apareceu na televisão, ele veio recebendo ameaças de morte nas redes sociais, inclusive ele teve que desativar as redes sociais dele devido a isso. A divulgação de informações sobre investigações em andamento tem que ser feita com muito cuidado. E nesse caso, o advogado está alegando que essa divulgação, que ele considera precipitada, já que há uma investigação e ele diz que tem provas de que o cliente dele não participou desse crime, e a gente aqui dá a posição dele, obviamente. Mas o fato é que já há, inclusive, outras prisões. Desse caso, você vê, inclusive, uma delas, a mulher que teria traído a vítima para os criminosos. Mas esse caso que a gente está mostrando, com a entrevista do advogado, é importante esclarecer também a posição dele. Claro que tudo vai ser colocado na investigação, como ele colocou aí, e tem informações sobre o GPS da moto dele, mostrando onde ele estaria, no dia do crime, no dia que a jovem foi aliciada, foi atraída. Então, a investigação vai seguir. Nosso dever aqui é deixar você muito bem informado, claro, sobre o andamento desse caso que repercutiu bastante. E, claro, a gente também tem o compromisso de ouvir os dois lados. Sempre esse é o nosso intuito aqui, deixar tudo às claras. A investigação está seguindo, outras pessoas devem ser ouvidas e a gente também, claro, está de olho e vai te informar aqui no nosso programa. Bom, gente, o homem investigado por estupro de vulnerável foi preso ontem à tarde em Outeiro, depois de denúncias anônimas. É um caso que você vai acompanhar agora ao vivo com o Ronaldo Gillet. Inclusive, Ronaldo, a informação que nós temos é que esse homem usava redes sociais para atrair as vítimas. É isso, Ronaldo? Boa tarde para você. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Povo na TV. Uma situação extremamente delicada e investigada pela polícia desde o ano passado. A utilização de redes sociais para aliciar jovens é algo, infelizmente, muito comum. E como a polícia já estava no encalço desse homem que foi preso há algum tempo, desde o ano passado, as investigações acabaram aí obtendo sucesso durante a Operação Predador Digital. E quem vai conversar comigo mais sobre esse assunto e sobre como se deu essa operação é o delegado João Castanho, que está aqui comigo na DEACA, Divisão de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Bem-vindo ao Povo na TV. Delegado, como bem ressaltou o Márcio, denúncias anônimas, a participação de pessoas denunciando acabou sendo fundamental para a prisão desse indivíduo? Boa tarde. Na verdade, esse caso partiu de a família ter descoberto essas mensagens no aparelho do adolescente. Não foi as denúncias anônimas, em que pese elas sejam fundamentais para esse tipo de investigação. Mas mais importante que isso é a família, fiscalizar o telefone das suas crianças, dos seus adolescentes, porque foi num momento numa fiscalização desses pais, em que eles notaram umas conversas de cunho sexual. E a partir disso eles trouxeram para a gente da delegacia iniciar essas investigações. Qual a idade dessa jovem e o que vocês conseguiram identificar de maior gravidade também dentro do que vocês entenderam que se configurava o crime? Certo. Na data de ontem, a Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão por meio da Operação Predador Digital. E, na verdade, se tratou de um menino, de um menino do sexo masculino que foi vítima desse predador. O predador, ele se utilizava de redes sociais como TikTok e Facebook, além de Roblox, para manter contatos com diversas crianças e adolescentes. E aí, nesse aspecto, a gente conseguiu identificar que ele se utilizava de uma prática que nós conhecemos como grooming. Esse grooming é o que é conhecido como esse aliciamento digital, em que o predador ele se passa por uma pessoa de confiança, dessa criança, desse adolescente, que muitas vezes se encontra vulnerabilizado, com falta de atenção dos pais, e acaba ali criando esse vínculo gradativo de confiança. Começa a conversar sobre assuntos do dia a dia, sobre escola, como se adolescente fosse, quando na verdade é um adulto mal intencionado, querendo satisfazer a sua lascívia e ter com esse adolescente atos sexuais. E aí, nesse caso específico, se tratou exatamente dessa prática. Por isso que chamou a nossa atenção, nós nos debruçamos sobre essa investigação de uma forma muito técnica, rigorosa,
e conseguimos, né, juntar os elementos de prova necessários, representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva, o que foi acatado pelo Poder Judiciário, e aí na data de ontem nós conseguimos concluir essa operação com a prisão desse suspeito. E, delegado, sejam meninos, meninas, o que a gente observa também, né, com essa presença forte de jovens utilizando as redes sociais, principalmente espaços onde há a possibilidade de conversa, de diálogo, os bate-papos dentro dos jogos, principalmente eletrônicos, é preciso haver um olhar minucioso dos pais, né, de tios, de avós, para essas crianças que muitas vezes ali com 3, 4 anos de idade já estão ali letradas digitalmente, digamos assim, já estão utilizando esses bate-papos. Existem leis sendo trabalhadas nesse momento para haver um momento de que os pais sejam mais incisivos e a lei também. Então, é uma fiscalização que precisa vir de todos os lados, né? Exatamente. Eu chamo a atenção principalmente para o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que foi, né, promulgado no ano passado e passou a ter vigência neste ano. O ECA Digital, como ele ficou conhecido, ele estabelece a responsabilidade dos pais direta pela fiscalização dos conteúdos que são consumidos pela internet por seus filhos. E, além disso, as plataformas também têm o dever de fazer essa fiscalização. Então é muito importante que os pais tenham essas contas vinculadas às crianças, aos adolescentes, e a lei traz a idade de até 16 anos que vai ter essa conta vinculada. A partir do momento, delegado, em que há a identificação de um jovem, né, sendo aliciado, ele passa aqui junto com a sua família por um trabalho também psicossocial, um trabalho de atendimento psicológico. Isso é muito importante, dar esse atendimento, né, porque deve gerar trauma para a família como um todo, não só para esse adolescente, no caso. Exatamente, esse ponto é muito importante, porque os adolescentes, eles não percebem que eles estão na condição de vítimas. Então, se eles acabam eventualmente mandando uma foto de cunho íntimo, eles acabam se sentindo culpados por isso. E acabam se esquecendo que você, criança e adolescente, que faz isso, acaba sendo vítima dessa questão. E eles se valem desse sentimento de culpa para fazer o quê? O que nós chamamos de sextorção, que é a extorsão mediante pedido desses pedidos de cunho sexual. Então a pessoa ela continua enviando aquilo com medo de ter os seus conteúdos divulgados e esquece que está na condição de vítima. Obrigado, delegado João Castanho, pela sua participação aqui com a gente no Povo na TV. E a gente sempre reforça, né, Márcio? Todo cuidado é pouco, os pais precisam estar em cima, fiscalizando, orientando, fazendo a sua parte para que não se chegue numa situação extrema como essa. Felizmente, a polícia conseguiu se antecipar, chegou aí a prisão dessa pessoa, né, um rapaz aí com um pouco mais de 20 anos que vinha aliciando um jovem, um menor de idade, e agora ele segue aqui a partir desse depoimento que já prestou na DEACA, né, e dos encaminhamentos aqui das autoridades, segue à disposição da Justiça. É contigo, Márcio. É isso, os pais sempre de olho, porque infelizmente Ronaldo tem muito safado aí que se esconde em perfil social falso para aliciar crianças, adolescentes, mas que bom que a polícia está atenta a isso, não só a civil, mas a federal também, de olho nesses safados. É essa palavra que a gente tem que usar, viu, Ronaldo? Porque realmente é um crime lamentável contra crianças. Obrigado pela participação, daqui a pouco você volta. E olha, começou hoje no Fórum de Belém a audiência de instrução do caso, aquela morte do advogado criminalista, o Carlos Alberto dos Santos Costa Júnior. Ele foi morto em frente a um estabelecimento, a um bar na Marambaia. E no banco dos réus está o investigador da Polícia Civil, José Tiago Faro Barros da Costa, que é acusado de efetuar os disparos que mataram o advogado na madrugada do dia 30 de novembro do ano passado. A Lídia Nobim está no fórum aqui em Belém acompanhando esse caso e traz os detalhes para a gente ao vivo. Lídia, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Márcio, eu vou te pedir só, para a gente inverter. Ao invés de começar falando do caso, eu queria logo conversar com a irmã da vítima, porque ela está aqui, quer acompanhar essa audiência, se emocionou bastante vendo o irmão do José Tiago, que é o José Tales, prestar depoimento agora há pouco. Então, a gente vai logo gravar com ela, que já vai fazer essa entrevista para poder liberá-la, até porque é um momento que te deixa muito angustiada por tudo aquilo que você está ouvindo, né, Aline? Como é que está sendo esse momento agora de ouvir uma pessoa que estava
participando ali, ele participando não, mas estava presente no momento em que seu irmão recebeu os 2 tiros? É muito difícil, é muito revoltante, é uma dor muito grande reviver tudo, ver as imagens, principalmente ver que ele não está falando a verdade, o irmão dele, falando que o irmão dele não bebia, que não fazia uso de bebida alcoólica, que estava fazendo uso de medicação. E quer dizer, o nosso advogado acabou de mostrar na imagem ele virando uma garrafa de Heineken na boca, quer dizer, isso machuca muito, né? Porque a gente vê que eles estão faltando com a verdade. E isso daí pra gente já é uma dor grande, porque eu não tenho mais meu irmão, minha mãe hoje em dia vive à base de medicamentos e é difícil. Perder uma pessoa é difícil e perder da forma que foi, a gente só espera que a justiça seja feita e acreditamos que vai ser e ele vai para júri popular. Eu acredito nisso, tenho fé em Deus que irá. Você acha que ele vai, assim, você acredita mesmo na justiça, né? Aquela pergunta que eu ia lhe fazer. E assim, queria que você me falasse um pouquinho sobre o seu irmão. Como é que ele era? Era uma pessoa tranquila? Como é que ele era em casa? Você me falou que ele era o braço, a perna, tudo da sua mãe? Isso, na verdade ele amparava bastante a minha mãe, que há alguns tempos ela estava apresentando uns problemas de saúde. E ele era o braço, a perna, era o braço direito dela, cuidava dela. Sempre que podia, lógico, ele era um advogado, para quem não sabe, criminalista também, atuante. Então, Carlos era uma pessoa brincalhona, alegre, carinhosa. Tem muitos amigos de trabalho, muitos amigos que falam bem dele, que ele sempre ajudou muitos, sempre orientou, sempre deu o braço para ajudar. Ele era uma pessoa de bom coração, isso eu garanto para vocês. Era um menino que a nossa mãe criou a gente muito bem, graças a Deus, com um coração enorme, sempre disposto a ajudar as pessoas. Muito obrigada, viu, Aline? A gente vai agora sim, eu vou te deixar à vontade para voltar para lá, a gente vai continuar acompanhando o caso e vamos torcer também para que a justiça seja feita, porque, Márcio, esse caso aconteceu no dia 30 de novembro, num bar lá na Marambaia. O Carlos Alberto estava com uma pessoa que ele estava conhecendo, a irmã dele explicou isso para a gente mais cedo, estavam se conhecendo há um mês, mas ele já queria apresentá-la como namorada para a família, e aí, quando estava lá bebendo, depois de um jogo, ele teria se envolvido numa confusão com o acusado, que é o policial civil José Tiago, e que o José Tiago estaria olhando para ela. Eles foram lá, chegaram a ter uma conversa acalorada e junto com ele havia a presença de outros policiais, tanto militares quanto civis, e nisso, de acordo com a acusação, ele, ao invés de sair pela porta da frente, onde estava o Carlos Alberto, ele saiu por uma porta lateral. Então, nisso que ele sai pela porta lateral, sai ele e o irmão dele, e ele já tinha feito o check na arma, ou seja, já deixou a arma preparada. E segundo a defesa, seria para uma situação em que ele estaria já pronto para, de repente, se alguém estivesse armado, para que ele pudesse reagir. Mas, como a acusação tentou defender, e o próprio delegado que acompanhou o caso, são situações como ele também sabe que ele precisa cumprir mandados contra pessoas que andam armadas. Então, assim, as pessoas já vão preparadas, mas numa situação dessa é preciso pensar realmente. Ele precisava daquilo, precisava já deixar a arma pronta. Então, quando ele sai, ele já chega perto e já efetua 2 disparos. Um deles, segundo a namorada, parecia que nem tinha atingido, porque o Carlos Alberto não chega a cair no chão e só com o segundo disparo é que ele vem e cai e morre. A gente já acompanhou aqui alguns depoimentos, tanto do irmão do José Tiago, que é policial militar e que foi quem tentou evitar a confusão na hora, mas não conseguiu. E aí também, ele inclusive acabou de passar por aqui, ele não quis gravar entrevista, a gente vai fazer só uma imagem dele. Não pode fazer a imagem dele, então tá ok, perdão, a gente não vai fazer essa imagem. E aí, aí tem essas... Eu até me perdi agora que eu fiquei sem jeito por ele, a gente ter mostrado uma imagem, sendo que ele tinha pedido para não mostrar. Mas a gente acompanhou o julgamento, aliás, a audiência dele acompanhou esse depoimento, acompanhou também da namorada, do delegado e de outras pessoas que estavam presentes. Uma delas, eu até trouxe agora há pouco no comando, tinha afirmado, chegou a afirmar até nas redes sociais, que viu quando o Carlos Alberto pegou uma garrafa no chão, quebrou e correu em direção ao José Tiago. Mas quando a gente mostrou, quando o juiz mostrou as imagens, essa testemunha
teve que voltar atrás, porque em nenhum momento aparece a imagem dele quebrando a garrafa. Aparece sim, ele com uma garrafa na mão, como a moça que estava com ele, a Fabienne, afirmou que ele o tempo todo já estava com a garrafa na mão e não foi já com essa intenção de atingir o José Thiago. Já o José Thiago sai por essa porta lateral, já com a arma ali, já praticamente já preparada para uma situação de defesa, e já sai disparando contra o Carlos Alberto. Márcio, eu vou ficar por aqui, a gente vai continuar acompanhando porque ainda tem mais depoimento. Essa audiência de instrução e julgamento deve seguir até as 2h, possivelmente, e aí, se a gente tiver mais novidade, a gente traz aqui para vocês. O momento do julgamento, né, Lídia, a audiência de instrução e julgamento, ela é muito importante, né? É um ato principal do julgamento e muita coisa vai se esclarecendo até, como você até colocou, né? Pontos que uma testemunha diz, o juiz pode contestar, então há um grande esclarecimento também do que aconteceu, e as imagens nesse crime aí, Lídia, elas foram importantíssimas, né, para ajudar a entender a dinâmica de como esse caso aconteceu. Então a gente até reforça sempre a importância de estabelecimentos na rua, a parte interna, ter as câmeras de segurança, porque ela de fato ajuda a esclarecer. E você, claro, segue acompanhando, Lídia. Muito obrigado pelas informações e você volta assim que tiver outras novidades por aí. Bom, gente, 12h21, hora do momento imediato aqui no Povo na TV. Equipes do imediato nas ruas, equipes acompanhando tudo o que está acontecendo na cidade. E o rompimento de uma tubulação antiga no bairro da Cremação, em Belém, deixou moradores da Fernando Guilhom, Doutor Freitas, Doutor Moraes, sem água nas torneiras. Foi preciso dar um jeitinho para manter a rotina nas casas e até para tomar banho. O problema enfrentado pelos moradores está desde a noite da última quarta-feira. Além dos transtornos nos afazeres de casa, eles reclamam que não foram avisados da situação. Quer fazer as coisas e não pode fazer, né? Por conta disso. O problema, segundo os moradores, está nesta tubulação, localizada na Fernando Guilhom com a Doutor Freitas, bairro da Cremação, em Belém. Eles reclamam que a água não chega nas torneiras das casas e, sem perder o bom humor, cada um deu um jeitinho de não ficar sem tomar banho. Muita gente não tem caixa d'água, aí tem que vir aqui, ó, senão não há outro lá para nós tomar um banho aí, né? Que não pode faltar tudo, menos água, pai. Não existe o cara ficar fedorento na rua, né? Como é que tá em casa assim, sem o fornecimento de água? Ixi, tudo sujo, as louças, tem água? Sem água é complicado. O pessoal acabou se virando e, em nota, a Águas do Pará informou que concluiu a manutenção dos equipamentos afetados por uma falha no fornecimento de energia elétrica que foi registrada na noite da última quarta-feira. A empresa disse ainda que nesta sexta-feira o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradual, podendo levar algumas horas até a normalização completa nas áreas dos bairros Jurunas e também partes da Condor, Cremação e também Batista Campos, esses pontos que você está vendo na imagem aí do imediato. A concessionária reforçou que permanece à disposição da população por meio dos canais oficiais de atendimento, que estão disponíveis 24 horas por dia pelo telefone e WhatsApp, além do aplicativo Águas App. Está aí na tela o site aguasdopará.com.br. Como eu falei, tem o aplicativo Águas App, também o número 0800 091 0091. Bom, gente, hoje Belém amanheceu nublada. Como será que está a previsão do tempo? Será que tem chuva intensa chegando por aí? Ronaldo Gilé ao vivo trazendo as informações. Ronaldo, depois daquele final de semana de muita chuva, a gente já fica preocupado, cabreiro, né? Quando a gente vê aquele tempo bem fechado. E você, onde está aí no bairro Mangueirão, chuva está forte por aí, né, Ronaldo? Tá bem forte, viu, Márcio? A gente, até para sair aqui do IML, a gente saiu do IML e veio aqui para o outro lado da rua, não foi fácil. Pedimos ajuda aqui para alguns amigos, usaram ali o guarda-chuva para a gente se locomover e vai ser essa a rotina de muita gente nesse final de semana. Existia uma previsão de cerca de 460 milímetros de chuva para o mês de abril. Essa previsão já foi superada há bastante tempo e hoje, amanhã e domingo com um pouco mais de moderação, mas principalmente hoje e amanhã, a previsão é de chuva o dia inteiro, o que a gente espera que não seja
aquela tempestade do último final de semana que acabou, inclusive, levando muita gente a ter perdas materiais, gente de todos os locais aqui da nossa cidade, de vários locais, de vários bairros, passando dificuldade. E quem vai explicar mais agora para a gente sobre a previsão do tempo, principalmente para os próximos dias e nesse final de semana, é exatamente o Sidney Abreu, meteorologista do IMET. Vamos ouvir. Hoje o dia amanheceu com bastante nebulosidade e chuva em Belém, devido à atuação da zona de convergência intertropical, que ainda está atuando de forma efetiva sobre a região, essa faixa mais norte do nosso estado. Com isso, a gente tem a condição de tempo de muita nebulosidade, chuva de fraco a moderado, e que persiste por algumas horas, e essa vai ser a tendência do tempo para o resto do dia, com a possibilidade, com a ocorrência de chuvas na parte da tarde e possivelmente no início da noite. Para os próximos dias, a gente tem uma previsão em torno de 60 a 70 milímetros para os próximos 7 dias, e vale ressaltar que a média climatológica de abril, que é 465,5 milímetros, ela já foi superada, onde até hoje nós já temos precipitado em Belém 519 milímetros. E olha, para quem tem roupa para lavar, né, Márcio, não é fácil. A gente sabe que tem um boom de lavanderias aí pela cidade, em cada esquina tem uma. Eu acho que hoje tem farmácia, padaria e lavanderia, o que mais a gente vê pela cidade. Estão todas lotadas, porque botar roupa para secar não tá fácil, viu? Tá complicado e a gente tem essa previsão de muita chuva ainda, como disse o Luiz Abreu aí, pelos próximos dias. E vamos esperar, porque já era para o inverno amazônico estar começando a dar uma trégua. Parece que ele vai se estender um pouco mais esse ano, Márcio. É o que a gente está observando aí dia após dia. Ronaldo, obrigado pelas informações. Se proteja aí, viu? Que a chuva, pelo que eu estou vendo, aí já está um tempinho chovendo, né? Nessa área aí do bairro Mangueirão. E pelo jeito vai continuar, porque o tempo está bem fechado na área. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Eu falo agora de uma operação realizada hoje pela polícia, juntamente com a Equatorial, que combate o furto e a receptação de cabos de cobre e materiais elétricos em 7 estados. E aqui no Pará, essa ação ocorre em Marituba, Altamira e Santarém. O repórter Léo Carneiro tem as informações ao vivo dessa operação. Léo, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você novamente, para todo mundo que acompanha a gente aqui em casa. A operação importante da Equatorial, juntamente com a polícia, que ocorre em 7 estados, como você bem disse. É uma operação que combate a receptação e o furto de cabos elétricos, cobres. São casos que a gente tem visto muito, infelizmente, acontecer. Inclusive, a gente trouxe um caso ontem aqui, mostrando que um homem foi preso logo depois de ter roubado uma janela de alumínio e fios elétricos ali de um quiosque da Nova Tamandaré. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais frequente, esse roubo de fios de energia, de cobre, que são vendidos depois nesse mercado paralelo. Essa ação aconteceu em 101 locais de 22 cidades e em 7 estados brasileiros. E o foco, como eu disse, é combater o furto e a receptação de materiais elétricos. Aqui no Pará, as ações aconteceram em Altamira, Marituba e em Santarém. No município de Santarém, 2 pessoas foram presas por receptação, ou seja, estavam com esses materiais que tinham sido furtados, e cerca de 200 quilos desse material furtado, de energia elétrica, de cabo elétrico de cobre, foi apreendido durante a ação. A gente lembra que o furto de cabos elétricos de cobre representa um risco à segurança da população, por isso a importância de combater essa prática criminosa. A gente tem um vídeo de uma dona de ferro que costuma comprar esse tipo de material, justamente falando da importância dessa ação, até para combater a ilegalidade, essas pessoas que acabam cometendo crime e levando esse material que foi retirado de forma indevida. Vamos ouvir o que ela diz. É importante, porque a gente fica mais por dentro, do que está acontecendo e também para evitar, pode ser que aconteça, a gente não sabe, não conhece, e chega alguém que venda produtos indevidos aqui na nossa sucata, Então é muito importante a gente evitar, para que não venha ocorrer problemas, para nós aqui e também na nossa comunidade,
Verdade, Márcio. Essa operação, a gente lembra também que contou com o apoio da Polícia Civil e de guardas municipais. Para a gente ter noção, no ano passado, uma operação parecida foi montada e durante essa ação, toneladas de materiais foram apreendidos, além da prisão de dezenas de pessoas nessa prática criminosa de furto e de receptação de materiais elétricos, cabos elétricos, cobre, como a gente já disse antes. Então é uma operação que visa combater essa prática criminosa e evitar casos como o desligamento de energia que a gente tanto tem visto também por conta dessa situação. Volto contigo, Márcio. Com certeza, Léo. É um crime que prejudica a sociedade, você fica sem os serviços na sua casa e é importante que a polícia está fazendo isso mesmo, indo atrás de quem está financiando, quem está por trás de tudo isso. Porque só pegar as pessoas que fazem aquele furto é um trabalho importante sim, mas ir atrás e além, você consegue combater muito mais esse crime. Obrigado, viu, Léo, pelas informações. Daqui a pouco você volta, porque agora chegou a hora do esporte aqui no Povo na TV. E falou de esporte, falou dela, Jordana Crampanzi. Notícias de um super sábado, Márcio. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá em casa. Sabadão, como é que tá? Sabadão tem Remo e Cruzeiro, tem Paysandu e Itabaiana fora de casa, tem clássico duelo das águias. Águia de Marabá e Tunaluso brasileiro, tá bom? Tá ótimo. 5 horas da tarde vai ficar todo mundo com um olho aqui e outro lá, tentando acompanhar tudo. Mas a gente vai começar falando de Remo e Cruzeiro, um jogão no Bainão. O Clube do Remo vai fazer a sua estreia dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, Léo Condé perdeu 2 peças para esse jogo. Tagliari vai ficar fora por lesão por 4 semanas e o Vitor Bueno ganhou umas 2 semanas no departamento médico. Então o Léo Condé vai ter que mexer nessa equipe contra um Cruzeiro que precisa se recuperar na temporada também. É um jogão. O histórico é favorável ao Clube do Remo, que tem 7 vitórias e 4 empates de 13 jogos oficiais. Então o Leão tem um histórico muito bom contra a Raposa e todos os detalhes desse jogo você curte com a gente no NC Esportes. E Jordana, a última vez que eles se encontraram, lembro, na Série B, né? Deu Leão também, Deu Leão foi? lá, né? Lá em BH. Né? Então o Remo realmente tem um retrospecto muito bom contra o Cruzeiro. E vai ser um especial, eu acho, que esse jogo. Embora a gente tenha escutado muitas reclamações do jogo ser no Bainão e tal, acho que é legal o Bainão ter um jogo de Série A, né? Depois de muito tempo, tá tendo o show do Guns N' Roses no final de semana, né? Foram pro Bainão, mas é legal, ó. Embora a gente saiba que o Bainão não tem a estrutura do Mangueirão, né? Com certeza, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acompanhei todos os jogos de acesso, da campanha de acesso do Clube do Remo lá dentro do Bainão e, cara, é uma energia surreal, a torcida fica mais próxima dos jogadores, entra realmente o Fenômeno Azul como 12º jogador, então é isso que o Clube do Remo tem que usar nesse jogo, é a força da torcida, que com certeza vai ser casa cheia, arquibancada esgotada, ingressos já estão esgotando para essa partida e com certeza vai ser um reencontro muito especial. Mas no sábado também tem o Paysandu jogando fora de casa contra o Itabaiana. O Paysandu precisa vencer se quiser continuar no G8 da Série C. O Papão da Curuzu tem um adversário que até agora só somou um ponto na competição, mas não pode deixar se sentir já vi esses filmes por aí. Já vi esses por filmes isso por que aí. eu frisei isso. Os times paraenses, de vez em quando, eles me cometem um crime. Gosto de sem premiar, necessidade, né? exatamente. Gosto de fazer caridade às vezes, né? A gente tem entrevista com o Caio Melo, com o Juninho e com o Facundo Bonifazzi. Essa, Márcio, tenho certeza que o pessoal que está em casa vai curtir só no NC Esportes. Opa, que bacana. E olha, no final de semana, no sábado, também tem o clássico, o duelo das águias lá em Marabá. A Tuna vai enfrentar o Águia de Marabá, vai ser um jogão. A Tuna, que é líder do grupo, o Águia que precisa vencer, porque apesar de invicto, ainda não venceu na competição. E a gente tem uma entrevista ao vivaço com o técnico Júlio César Nunes para bater um papo com a gente sobre a partida. Maravilha, todo mundo então ligado, 1h30. 1h30 no NC Esportes, estou esperando todo mundo. Eu tenho ingresso, mas estou esperando. Tudo bem, até a Jordana. Tudo ótimo. Exato, obrigada, Márcio. Valeu. Bom Tchau, programa tchau. para você. 1h30, todo mundo ligado. Bom, gente, agora falar sobre agricultura familiar,
sustentável e inclusiva, que foi destaque da Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense. A FENACOP é um dos mais importantes eventos da região norte do país. E nesta 6ª edição, que vai até amanhã, na Estação das Docas, a meta é gerar mais de 7 milhões de reais em negócios. Mais de 100 cooperativas participaram de 3 dias de imersão durante a Feira do Negócio Cooperativo realizada em Belém, aqui no estado do Pará. O principal é apresentar ao público em geral esse modelo de economia considerado crescente no país, um modelo sustentável e inclusivo. É uma satisfação muito grande, né, poder representar os artesanatos da floresta, das comunidades ribeirinhas, que faz parte que são cooperadas da Cooperativa Turiarte, que é a cooperativa de artesanato e turismo da Amazônia. E isso nós vem mostrando cada vez mais, evoluindo mais o trabalho das mulheres empreendedoras, né? Esses produtos, os materiais de vocês são feitos com o quê? São feitas da palha do tucumã, que é tingimento naturais, todos naturais. O pessoal está interessado mais em que aqui quando vem com vocês? Na farofa de jambu, o pessoal gosta muito. A pupunha, o pessoal gosta. A castanha do Pará, o pessoal gosta. E o ovo caipira também, o pessoal gosta. Tudo isso aqui é fruto de agricultura familiar? Isso, só vem da agricultura familiar. A expectativa é de que mais de 7 milhões de reais sejam gerados durante todo o evento. Mais de 20 mil pessoas participaram. Além da feira, a programação contou ainda com uma cozinha show e com uma série de palestras que trouxe à capital paraense nomes conhecidos do cenário nacional e também pessoas que possuem um destaque no cenário do cooperativismo e do empreendedorismo nas mais diversas áreas de atuação, gerando assim um intercâmbio importante e necessário para fazer o negócio crescer cada vez mais. É um evento singular no país, a gente aqui no estado do Pará realiza, estamos na nossa 6ª edição, em que a gente tem a capacidade de agregar todas as cooperativas, sejam urbanas ou rural, e esse ano com um destaque muito especial nas cooperativas do agro, da nossa agricultura familiar, que tem impulsionado a nossa economia de uma forma muito significativa, com quase 8 milhões de merenda escolar sendo dadas no município de Belém. Olha, a gente vale a pena conhecer a feira, porque você tem contato com diversas cooperativas que desempenham um papel importantíssimo no nosso estado, na geração de emprego e renda e produtos diferenciados, né? Tem cooperativas do interior do estado que trazem produtos diferentes à sua mesa, então tá aí a dica para você passar até amanhã na Estação das Docas, a feira que reúne as cooperativas nesse grande evento, gerando negócios, o que é muito importante a gente valorizar também as nossas cooperativas. E olha, falando em dica, tem uma dica muito boa para você que está querendo comprar o seu carro 0 km ou o seu carro seminovo. Fica agora porque a dica é muito boa. Carro zero, você sim, Eldorado, as melhores condições para você. E aqui comigo, Marcelo Moda, gerente da Eldorado Rolé, porque ele chega com novidades para você, fica ligado. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Márcio, boa tarde você que está vendo o programa de maior audiência aqui em Belém. Queria chamar sua atenção, amanhã é um grande dia para você sair com aquele cheirinho de carro novo e é na Eldorado Chevrolet, a líder de venda absoluta. E eu queria chamar sua atenção, amanhã, Onix, com preço que era barato, ficou mais barato, com versões a partir de R$ 86.790 e a Track, o SUV mais amado, mais tecnológico, com versões a partir de R$ 118.490. Tudo amanhã. Preparando um churrasco especial, vai ter música ao vivo, de 8 às 18 horas para você fechar o melhor negócio. Taxa zero, super valorização do seu usado. Amanhã é um grande dia para você sair com o seu carro 0 km. Então entra logo em contato 4005-0500 e passa amanhã na Eldorado Chevrolet. Generalíssimo, entre Conselheiro e Mundurucus, muito fácil de encontrar, né, Marcelo? Exatamente. Não feche nenhum negócio sem falar com a gente. Eu garanto que temos a melhor proposta e eu cubro qualquer oferta da concorrência. Olha, e você que quer um seminovo, amanhã também tem ofertas para seminovo especiais para você. É isso, passe amanhã logo na Eldorado Chevrolet. Falei que a dica é boa, então aproveita. Olha só, gente, essa imagem impressionante. Uma tromba d'água surpreendeu moradores de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Olha só os vídeos aí que circulam nas redes sociais, registrando esse momento na tarde de ontem sobre as águas do Rio Pará, bem em frente à cidade. E aí você vê
uma enorme coluna giratória, imagens que impressionam. E apesar de causar um certo medo, quem não fica, né? Principalmente para quem pilota embarcação, que trafega pela região, enfim, com intensa movimentação de embarcações, não houve registros de incidentes na água ou em terra. Menos mal. E a gente lembra que a tromba d'água é um fenômeno meteorológico que ocorre quando há uma formação rápida de nuvens carregadas, geralmente associadas às áreas de instabilidade. E o calor intenso e a alta umidade favorecem a formação desse tipo de ocorrência aqui na Amazônia, principalmente agora, nessa época do período chuvoso. Dá medo, mas o pessoal registra assim mesmo, né? É a imagem realmente que impressiona. Olha só, a chuva bem do lado ali, né? Uma grande formação de nuvens na região de São Sebastião da Boa Vista. O nome diz Boa Vista, porque a vista é muito boa aí nessa cidade, viu? Você já foi? Sério? Você nunca foi lá, Andresa? São Sebastião da Boa Vista. Você pega... mas estou te dizendo mesmo. É uma boa vista. A vista é bonita lá na cidade. Você vê aquele riozão na frente. É maravilha, bacana. Abraço pra galera de São Sebastião da Boa Vista. Terra muito boa. Já estive por lá. É muito bacana a cidade. Olha só, a gente ainda mostrando essas questões que envolvem o tempo. Um temporal com ventos fortes provocou estragos em Altamira. Durante a chuva, um redemoinho arrancou telhados em vários pontos e causou pânico entre a população. Acompanhe. O céu escureceu rápido e em poucos minutos a chuva ganhou força. O vento intenso chamou a atenção pela velocidade e pela mudança repentina de direção. Em algumas áreas o vento formou um redemoinho. A força foi suficiente para arrancar telhados e espalhar destroços. Olha, gente, como é que ficou por conta da chuva de agora. A Defesa Civil esteve nos locais atingidos para avaliar os prejuízos e orientar os moradores. A gente identificou 5 residências. Falamos com os moradores ali, a princípio não houve nenhuma vítima que tenha ferimento, nada no sentido, foi mais o dano material que a gente observou. Nosso município está numa situação de emergência, né? Tendo em vista que a gente está solicitando inclusive recursos do governo federal e do governo do estado, justamente, e fazendo essa verificação de campo para ver quais são os impactos que continuam assolando o município como um todo. Apesar do susto e dos danos materiais, a recomendação é redobrar os cuidados durante temporais, principalmente em áreas mais expostas. A chuva intensa não ficou restrita a Altamira. Em Uruará, ruas inteiras ficaram tomadas por água, dificultando a passagem e assustando moradores. Já em Medicilândia, a força da correnteza chamou a atenção. Em um dos trechos, a água passou por cima da ponte em alta velocidade. Mesmo com o risco, motociclistas ainda se arriscam atravessando o local em meio a um cenário de enxurrada. Em caso de risco, a orientação é acionar a Defesa Civil e buscar abrigo em locais seguros. Gente, essa imagem que passou anteriormente da estrada totalmente coberta pela água é um perigo muito grande para quem se arrisca nesse trecho, viu? A orientação é realmente não se arriscar, né? Para quem teve prejuízo aqui fica a nossa força, a Defesa Civil está atuando, que bom, mas é importante que as pessoas também recebam a ajuda nessa época de eventos climáticos extremos, né? A gente está vivendo esse momento. Isso vem sendo falado há muito tempo e agora a gente está vendo, sentindo todos esses efeitos, né? Em Belém, teve outro estado, realmente chuvas intensas, acima da média, acima do que estava previsto. Infelizmente, as populações mais pobres acabam sofrendo mais, porque são as mais vulneráveis, as que têm mais prejuízos, infelizmente. Bom, gente, o assunto agora é o abastecimento de água. Em apenas 8 meses, a Águas do Pará investiu quase 200 milhões de reais para melhorar o serviço à população da região metropolitana de Belém. O objetivo é substituir tubulações antigas e equipamentos defasados que comprometiam o fornecimento de água aos moradores. Desde que assumiu o sistema de abastecimento no estado em setembro do ano passado, a Águas do Pará enfrenta o desafio de recuperar uma rede marcada pelo desgaste de décadas. A gente assumiu um sistema defasado, então tubulações antigas, equipamentos defasados, perdas muito grandes. Então grande parte da água que a gente distribui para o cliente nem chega na casa do cliente, ela é perdida ao longo do caminho, em vazamento, em fraude e tudo mais. Um sistema que agora passa por um processo de ajuste. E é nesse contexto que as manutenções se tornaram frequentes. Algumas programadas, outras emergenciais.
A manutenção emergencial, ela é um fator surpresa, são erros inesperados que acontecem. A manutenção programada, a gente consegue montar um cronograma técnico e garantir que a população seja avisada 48 horas de antecedência. E garante melhoria e evite que falhas, surpresas aconteçam ao longo do tempo. Mais de 189 milhões de reais devem ser investidos em obras e melhorias só aqui na região metropolitana de Belém. Entre as ações estão novas válvulas para controlar a pressão, equipamentos que monitoram o fluxo em tempo real e tecnologias para reduzir perdas. Uma rede de abastecimento de água sem a devida manutenção, ela está trazendo risco à população. Risco de saúde, inclusive. Por quê? Uma rede que não recebe manutenção, ela está sujeita a rompimentos. Ou esses rompimentos vão trazer o quê? A possibilidade da entrada de contaminantes nesse sistema. Manutenção também, dentro do planejamento, é garantir que, no momento necessário, haja a substituição, num tempo mais curto possível, dos equipamentos. Sem manutenção, um sistema antigo fica mais suscetível às falhas. Por isso, as interrupções, mesmo que temporárias, são consideradas necessárias para garantir mais segurança e regularidade no abastecimento. Outra aposta são os filtros de zeólita, que ajudam a retirar impurezas da água e melhorar a qualidade do que chega às torneiras. Os filtros eólicos, eles fazem parte do programa de 220 milhões de investimento em parceria com a Cozampa. Então, a água subterrânea, que são a água dos poços, elas possuem uma característica de ferro e manganês. O filtro zeólita, ele retira o ferro e manganês dessa água para distribuir para a população. Então, o que ele melhora, né? O ferro e manganês, ele gera uma coloração na água, mancha a roupa, mancha o chão na hora de lavar. Então, o filtro retira essas impurezas da água e permite uma água com mais qualidade dentro dos padrões do Ministério da Saúde para a população. Parte desse trabalho conta com o apoio da Cozampa, responsável pela captação e tratamento da água, enquanto uma coleta, outra distribui. A meta é cada vez mais ampliar o acesso e reduzir as falhas. Você mora numa determinada área, procure saber qual o setor que abastece aquela área. Procure saber como está o plano de manutenção daquela área. Porque a gente não pode esperar que o problema ocorra. Então a população precisa acompanhar o processo de operação e manutenção para não ser surpreendida. E olha, desde que assumiu as operações em Belém, Ananindeua e Marituba, a Águas do Pará enfrenta um desafio muito grande em relação à infraestrutura, que é modernizar um sistema que opera por décadas sob forte desgaste. A empresa busca fazer ações estruturantes, enquanto tem que fazer intervenções emergenciais por conta do sistema antigo. Os sistemas recebidos pela Água do Pará precisam de uma série de adequações e reformas que são feitas gradativamente. Por isso, são necessárias intervenções no abastecimento para a revitalização que visam melhorias ou reparos na rede. Alguns desses reparos são emergenciais, outros são programados. É importante esclarecer isso para você de casa. A manutenção programada ela é avisada com 48 horas de antecedência, onde a população fica informada através dos canais oficiais para que consiga se antecipar. Essas manutenções ocorrem para garantir que cada vez menos ocorram falhas de forma inesperada. Já aquelas manutenções emergenciais são intervenções que precisam de solução rápida e acontecem de forma inesperada. Por isso, são avisadas com menos de 48 horas de antecedência, mas que também são informadas através dos canais. Elas são importantes para trazer cada vez mais segurança e para minimizar impactos futuros no sistema de abastecimento de água. As causas dessas manutenções são imprevistas, com reparos emergenciais. Então, é importante deixar claro que são manutenções necessárias para evitar que danos maiores ocorram. Portanto, você conseguiu compreender as duas manutenções que são importantes, mas têm características diferentes. Uma é programada, e aí há um aviso com antecedência quando vai ter interrupção do serviço, e a outra é emergencial, ou seja, não tem como avisar 48 horas antes, porque é geralmente uma situação inesperada que precisa de uma rápida atuação. E através dessas ações,
mais de 189 milhões de reais serão aplicados em obras e melhorias em Belém, Ananindeua e Marituba, sendo mais de 100 milhões apenas na capital paraense. E a gente vai seguir acompanhando esse trabalho aí de investimento no abastecimento de água em Belém. Bom, gente, agora eu conto que o STF decide hoje se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O julgamento ocorre no plenário virtual da segunda turma e o placar está em 2-0 pela manutenção da prisão. O repórter André Rosa tem as informações direto de Brasília. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide nesta sexta-feira se mantém a prisão preventiva do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O julgamento ocorre no plenário virtual, um formato em que os ministros registram os votos no sistema eletrônico sem debate presencial. O prazo para a decisão vai até às 23h59 de hoje. Os ministros analisam se referendam ali a decisão do relator André Mendonça, que determinou a prisão preventiva. Até o momento, o placar está em 2-0 pela manutenção da medida. Mendonça votou para ali manter a prisão e foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Paulo Henrique Costa foi presidente do Banco de Brasília e é investigado no contexto do caso Banco Master. A defesa nega irregularidades e tenta rever a medida no Supremo. A expectativa agora é pelo voto dos demais ministros da segunda turma, que devem definir ainda hoje se o ex-presidente do BRB continua preso preventivamente. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto ao estúdio. Obrigado, André, pelas informações. E o ministro da Pesca e Aquicultura cumpre agenda de 3 dias aqui no Pará. Além da capital, Edipo Araújo vai passar pelas cidades de Bragança, Capitão Poço e São Miguel do Guamá. Um dos objetivos é fortalecer as políticas públicas voltadas ao setor pesqueiro e também à aquicultura. O primeiro compromisso do ministro Edipo Araújo foi no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia. A visita à instituição é para participar da capacitação dos profissionais que atuam no Programa Nacional de Regularização de Embarcações de Pesca, o PROPESC. O representante do governo federal deve visitar ao longo dos 3 dias empreendimentos de piscicultura e propor ações de fortalecimento do setor no estado. O PROPESC é o nosso Programa Nacional de Regularização de Embarcações de Pesca. A gente trabalha com o licenciamento dessas embarcações, então ele vem no momento, a importância dele é justamente atualizar esse nosso cadastro, a gente saber de fato ter um cadastro fidedigno, um cadastro confiável ali em relação para que a gente promover políticas públicas de forma responsável e com a qualidade devida. Durante a agenda, o ministro também participará de encontros com pescadores artesanais, produtores e gestores públicos. A ideia é ampliar o diálogo e atender as demandas locais. O principal comando é que a gente chegue próximo do nosso público. É estar dialogando cara a cara com o pescador, é estar dialogando com os nossos aquicultores. Quando a gente fala em Pará, nós estamos falando mais de 400 mil pescadores artesanais, 1.400 aquicultores, mais de 90 indústria que beneficia e faz o manuseio desse pescado que chega na mesa do nosso consumidor. Um pescado de qualidade, um pescado com alto e que do Brasil sair do mapa da fome. A revisão fortalece políticas voltadas ao setor da pesca e incentiva a cultura. Ele tem uma importância gigante, né? Primeiro lugar ali Santa Catarina e o segundo lugar vem o estado do Pará. Então é destaque e a gente precisa, enquanto gestor, estar olhando para isso com profundidade. A aquicultura e a pesca são os 2 segmentos que menor emite gases de efeito estufa, ou seja, que poluem o meio ambiente. Então a gente precisa ter um olho para a transformação azul no Brasil. Então é isso que a gente vê aqui, prospectar, dialogar com a sociedade, com os pescadores, com os agricultores e mostrar o trabalho efetivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, que a gente tenha uma pesca e uma aquicultura cada vez mais forte. E que o Pará consiga retomar a liderança na produção nacional. Estamos em segundo lugar, atrás de Santa Catarina. Aqui é um setor realmente muito importante, alavanca a nossa economia e tem também toda uma questão cultural que envolve a pesca na nossa região. Por isso, esse setor merece sim bastante. Bom, gente, tenho certeza que você de casa adora viajar, né? E que tal viajar sem sair do lugar? Conhecer países, culturas, novas histórias e pessoas. E ler livros é exatamente isso, se aventurar entre páginas de ficção, romance, guerras, dramas
E nem mesmo agora, nessa era digital, que todo mundo ali está no celular, a paixão em folhear páginas atrai a atenção de crianças, jovens e adultos. E na semana em que se comemora o Dia do Livro, um dos locais preferidos de muita gente ainda é a biblioteca. Livros não faltam e nunca faltaram na vida da Vitória. A jovem é apaixonada por leitura e de semana em semana vem à biblioteca do Centur emprestar os exemplares da vez. Eu amo. Sempre que eu tenho oportunidade eu tô por aqui. O que tu gosta de ler? Que gênero? Romance, ficção, contos, poesia. Mesmo na era da internet, das redes sociais, dos jogos eletrônicos, os grandes companheiros de adulta intimidade são os livros. Ah, se esse livro falasse! E ele fala. Ele nos conta muitas coisas. Através dessas páginas, dessas letras, a gente consegue viajar sem sair do chão. A gente entende mais sobre as guerras, os conflitos, sobre as culturas dos outros povos. A gente até viaja nos mundos das ficções. Há quem diga que os livros um dia vão deixar de existir. Mas quer saber a verdade? Isso é uma grande besteira. Quando nós lemos um livro, muitas coisas são trabalhadas na nossa mente, na nossa memória, além dessa visão do conhecimento. Né? Ouvia a criança que ter um livro é viajar. Né? E de fato é fazer uma viagem. Né? Você entrar com uma grama de conhecimento e sair às vezes com uma tonelada de sabedoria. O livro tem essa magia, o livro tem esse poder. E com tanta opção assim no mercado, na dúvida, começa pela lista dos que são considerados fenômenos. O Pequeno Príncipe é o mais mundo, é o mais impresso. Dom Quixote, de onde que surgiu a gente ter um Dia Internacional do Livro? Ele surge com o rei Henrique XIII na Espanha. O que ele vai fazer? Ele vai instituir o dia 7 de outubro, inicialmente, por ser o dia do aniversário de Miguel de Cervantes, né, autor de Dom Quixote, que é a obra mais vendida no mundo. Porém, em 1995, a Unesco vai reconhecer essa data, só que em 1616 nós vamos ter a morte de 3 grandes autores. William Shakespeare, o maior dramaturgo, né, da humanidade, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. Né? Isso vai fazer com que essa data, 23 de abril, ela seja potencializada. Né? E vai acontecer que fique então reconhecido como este dia, o Dia Mundial do Livro. Né? E é muito importante essa data para a gente refletir, porque em tempos em que as leituras são curtas, são rápidas, comprometem a compreensão do texto e comprometem principalmente o entendimento como um todo, né, nossa visão de mundo, é importante celebrar o Dia do Livro lendo um livro. Ler um livro traz benefícios e encantos. Não só enriquece o vocabulário, mas também desperta os sentidos por meio do tato, do olfato, da visão. Juliana que o diga, uma vez leitora, hoje uma escritora. A paraense não se vê sem os livros. Existem muitos hábitos, tanto culinários quanto de fala, japoneses, que acabam se conectando com a minha vivência paraense também. Então, eu só quis realmente explorar um pouco o mundo de acordo com os meus próprios olhos. Eu queria mostrar como é que é ser uma pessoa nipo-amazônida, né, uma pessoa nipo-paraense, o que tem de entrelaçamento cultural, de intersecção cultural. Então, eu gostei muito de explorar isso no meu livro, Em Flauta de Bambu. Dentro de casa que o Douglas alimentou a paixão pela literatura. Ele hoje faz mestrado e se vê cada vez mais na companhia das suas letrinhas favoritas. Estudava de manhã, ficava de tarde o dia inteiro sozinho. Não tinha muitos amigos ali, então os livros eram o meu recurso. Os livros se tornaram meus amigos, os livros faziam com que eu viajasse e que eu pudesse atravessar os horizontes da minha vida, né? Solitário enquanto criança, adolescente, era o meu refúgio de uma certa forma. E muito bom a gente ver esse hábito da leitura ainda resistindo em meio a uma era digital que tem muita força, e a gente sempre orienta, né, os pais a incentivar os filhos a lerem. Ler faz muito bem, seja ficção, seja um livro que tenha informações, né, um documentário, algo do tipo, porque livro, realmente, leitura é muito importante para o nosso dia a dia. E que bom ver aí a biblioteca lá do Centur com muita gente, local que eu fui bastante. Não tinha aqueles aplicativos de pesquisa, a pesquisa era toda lá, né?
faziam uma xerox. Andrés, era assim, não tinha negócio de pesquisar no celular, não. Tinha que ir lá atrás da informação. Muito legal de ver muita gente aí nas bibliotecas. E depois você vê que os militares de Tapajós, na Orla de Santa, acabou se afogando, mas os militares conseguiram agir e salvaram a vida desse homem. Daqui a pouco conto essa história para você. 1h em ponto. Volto já já. Esportes entra em campo com a vibração da torcida. Joga com o coração. Tem bastidores, tem polêmica, tem golaço e muito mais. Porque aqui não tem enrolação não, tem informação com credibilidade. Vem com a gente de segunda a sexta a partir de 1h30 da tarde. Bora com a gente acompanhar o melhor do esporte no EC Esportes, na tela da TV Norte Pará. Venha aproveitar as ofertas imperdíveis de inauguração do Mateus Doca. Cebola comum, quilo 99 centavos. Ovos brancos grandes ou extras, 20 unidades, 7,99. Xande dentro bovino, quilo 32,90. Frango americano, quilo 7,99. Bisteca suína, o quilo 10,90. Cama cinza, quilo 24. Só ofertas inacreditáveis. Inauguração do Mateus Doca. Sabe quando o mundo pede um novo caminho? Pois é, a gente está vivendo isso no Pará, onde a floresta encontra a indústria e a Hidro produz alumínio com menos de 1/4 da pegada de carbono da média mundial. Só que não basta, né? Porque o alumínio está no celular que eu tô segurando. Tá no carro, no avião, no prédio, na lata. Ele tá em tudo. Por isso, a gente decidiu descarbonizar passo a passo. E fazer isso junto com você. Hidro, mudando o jogo do alumínio. Esse dinheiro veio em boa hora. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça o seu pedido de isenção de 13 a 24 de abril em enem.inep.gov. Participantes da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Aqui tem o melhor preço. Vem pro Formosa. Melon 75 kg. Creme de leite Moc 2,35. Filé de peito de frango Aurora 19,99. Vem fazer. Vem. Povo na TV de 1h 3 minutos. Essa história, gente. Policiais militares salvaram um homem que foi nadar lá no Rio da Paz. Bem ali na orla de Santarém, acabou se afogando. O resgate foi difícil. Já era noite. E a única embarcação que passava do local não parava. Olha só que absurdo. O Carlos Faz conta essa história pra gente. Um ato de coragem e bravura aconteceu na noite desta quinta-feira, aqui no município de Santarém. Um homem por pouco não morre afogado aqui no Rio, nas proximidades da aula. A informação chegou aí que o batalhão vier e conseguiu salvar. A equipe do SAMU foi acionada, chegou a vítima e encaminhou até o hospital municipal aqui em nosso município de Santarém. Foi um ato de coragem, tenta os guerreiros sociedades colocarem devido à vida do Rio Paz, principalmente por ser pela parte da noite. Eles relataram para a nossa equipe de reportagem. Lá nos achava que teria visto um braço levantado no meio da água, né? E a partir daí nós iniciamos a busca ali com a lanterna, né? E em um determinado momento nós vimos realmente uma pessoa com o braço para fora, né? Acenando. E de imediato adentramos na água, saltamos na água e conseguimos chegar esse cidadão aí. Uma embarcação foi até um momento inusitado, porque uma embarcação ia passando próximo, nós pedimos ajuda da embarcação, ao ver que era uma viatura, achou que fosse a polícia atrás de algum bandido que estivesse armado e preferiu observar esse ato, né? É extremamente difícil, uma bravura, de muita coragem. E a polícia militar está para servir as pessoas mesmo com risco da própria vida. Esses guerreiros, eles sabiam que estavam colocando a vida em risco, mas eles não tinham alternativa, porque não faziam isso, aquele cidadão morreria certamente. Um momento de felicidade, salvar um cidadão que estava se afogando e eu medi meus esforços para salvar essa vida. A esses PMs que honram sua farda, conseguiram fazer o resgate, porque a gente sabe que num momento como esse, muita gente fica preocupada, tem pessoas que tentam resgatar e sem saber também correm risco, é importante deixar claro isso, é toda uma técnica para você resgatar uma pessoa que está se afogando. Não é qualquer pessoa que consegue fazer, embora você esteja muito bem intencionado em ajudar,
é importante lembrar que tem uma técnica para isso. E os militares são treinados para fazer esse tipo de atendimento. E que bom que eles estavam próximos, que bom que realmente aplicaram tudo que aprenderam durante a academia. E uma pena que a embarcação não parou, né? Porque poderia provocar, acho que acabou se afogando, mas palmas para os nossos militares. Agiram prontamente e conseguiram salvar essa vida, né? 1h06 minutos, bora acompanhar sua participação aqui no Telão do Povo, porque o povo está participando. Daqui a pouco tem a galera do Rubi aqui no estúdio, já estão por aqui com a gente. Ana Célia Tagadinha está animada no ritmo do técnico. Pode soltar a música do Rubi logo aí, meu nobre Maxi? Solta aí, ó. Aí, ela fala um alô para as filhas ligadinhas, a Heloísa e a Clara. Obrigado pela audiência, valeu, Nádia. Mais boa tarde. Parabéns para a filha caçula Késia Francine, que está lá no Paraná. Hoje ela completa 20 anos e assiste todos os dias. Maravilha. Parabéns aí, Késia, felicidade, 20 anos. E obrigado pela audiência aí, a Itaque, é isso? Lá de Benevides? Obrigado pela audiência, valeu. Bora que tem mais. Olha aí. Edilson Gomes acompanhando lá em Toledo, o pessoal que vê pela internet. Ele é doador de sangue há 32 anos e conclama a população a praticar esse ato de solidariedade. Vamos doar sangue, um abraço a todos vocês. Valeu, Edilson, e parabéns pelo ato aí de ajudar o próximo. Para que tem as mensagens chegando. Boa tarde, Márcio, estou assistindo você e preparando um peixe. Opa, nem convida, né? Mas tá bem. Ela convida. Eu ia falar aqui em horário, mas tudo bem. Jaqueline, do Distrito Industrial, em Rádio do Jurunas. Um abraço aí, todo mundo ligado. Tá participando com a chave 911010 é o nosso WhatsApp. E agora, segurou a música porque tem momento imediato. O nosso momento imediato com as equipes do Imediato nas ruas, acompanhando o Tom. E eles vão mostrar agora a expectativa para um showzão amanhã no Mangueirão. Mangueirão que vai ser palco show de uma das bandas de rock mais conhecidas do mundo. Olha aí, gostei. E os Guns N' Roses já estão em solo paraense. Os fãs, é claro, se concentraram em frente ao hotel para dar aquele tchauzinho, bater uma foto. Bora ver. De fã que, assim como muita gente, espera há anos por esse momento. A paixão pela banda de rock tem de gerações. A minha mãe que conhece a banda. Em 2004, meu irmão me apresentou, meu irmão por parte de pai. Em 2005 ele faleceu e o sonho dele era conhecer ela, ir no show e, conhecer o Slash. E não consegui, então é dessa caminho. Só tenho a agradecer aos meus pais, né, porque foi e eu me interessei pela música, né. E o Slash é uma grande influência pra mim na guitarra e é graças a ele. Então, a expectativa de guardar esse momento e poder rock, né? A banda norte-americana chegou na noite da quinta, acaba que acontece no sábado no estádio Mangueirão. A turnê mundial já passou por 8 cidades brasileiras, chega a Belém prometendo um vitória. É o que espera a Rosiane Silva, que não forços para estar aqui, hino dos ídolos. E ela sabe, o show ficar eternizado na memória dos fãs do Guns N' Roses. Eu sempre sonhei com deles, né? Não pude quando nova, e agora um pouco mais de idade, sou fã número 1 deles. Tenho post, tenho tudo deles. A gente pode dizer que o show do próximo sábado vai ser um show histórico? Histórico. Relembrar tudo que eu vivi na minha adolescência escutando eles. Mas... Isso, vai ser um show histórico e a galera já está vivendo, fazendo fila, tentando fazer algum registro. E olha, pessoal levando o disco, né, os das antigas, porque é uma banda realmente das antigas históricas. Maravilha. É isso, gente. Vamos agora do Guns N' Roses, vamos por o Égua Não Te Conto. E lá vem ela, estamos. Boa tarde. Se trombando muito essa semana, né? Estamos aí numa agenda legal, dentro e fora dos palcos. É isso, gosto no bom sentido, tá? Sextou, Marcinho. Sextou. Olha, minha avó é um pouco amena. E eu ainda nem cheguei no Rubi, que eu já vi que eles estão aqui. Imagina quando eu voltar lá. E não posso perder, menina. O aniversário do Jean Paul. Falaram que tem até um press kit pra mim aqui, eu vou pegar. Vai rolar. Só saio daqui com o meu press kit, hein? Oi, já me imagino com balde de
manteiga. É, você é doido. A gente acaba no churrasquinho lá na frente. Vocês estão acompanhando o Endoida? Tá gostando, Marcelinho, do Endoida? Maravilhoso. A gente tá indo nas aparelhagens no final de semana e esse final de semana é o Rubi. Bora começar falando da Anitta, que ela tá muito macumada aqui no Norte. Ela lançou o álbum e um artista paraense de Coraci, o Yang, que fez a identidade visual todinha. Então tem um molho nortista aí nesse álbum. O álbum é Equilíbrio, ela gravando vários conteúdos, já lançou na verdade, e o paraense tá dando o nome dele. Eu quero que vá pro próximo, acho que já vai. Bora, pode rodar ele usou as redes sociais dele, ele é de Coraci. Tá aí, ó. E ele usou pra compartilhar que ele tá muito feliz de ter a oportunidade de apresentar o trabalho dele nessa capa, né? Bacana. Acredito que seja uma visibilidade muito grande. Maravilha, com certeza. E um divisor de águas pro trabalho. Parabéns, viu, amigo? Você arrasou. E eu acompanhar outros. Eu vi também que tem paraense na capa da Madonna, tá? Palmas pra ele, olha. A cara do Livo. Tem que botar a cara dele pra gente respeitar. Ele é a patroa. E ela também, agora o próximo vídeo, ela vai falar da homenagem que ela fez à Rainha das Matas. Bora assistir. Gente, eu tô aqui gravando os conteúdos e os visuais, os videoclipes do meu novo álbum Equilíbrio. E hoje usando esse look especialíssimo. Tá aqui todo esse conceito das rainhas das matas, lá da Ilha de Marajó. Gente, elas arrasam, as mulheres trans e travestis, só desfilando beleza, conceito, arte e ainda com toda uma preocupação ecológica, com todo um projeto para cuidar da natureza. Um beijo, Rainha das Matas, eu vou estar de olho em tudo. Márcio Lins, eu tô achando que a Anitta vai comprar uma casa ali em Cotijuba, vai terminar a aposentadoria dela aqui. Belo Rio, ela tá muito ribeirinha, ela tá parecida com a Viviane Batidão, né? Ela já tem esse negócio da cirurgia plástica que elas fizeram no mesmo médico, eu já falo pra Vivi. Ah, foi? Não. Mas parece, eu acredito, né? Se falar, eu acredito, estão parecidas. Elas estão muito parecidas. Anitta, seja sempre bem-vinda, mano. Claro. O que tu puder exportar da nossa cultura pra fora, a gente tá aceitando. Fica à vontade, entendeu? fica à vontade. A gente deixa. Tu já viu que o Michael Jackson tá em cartaz no cinema? Não. Olha, menina, olha, ele fica assim, né? ele coloca a trilha de lá, teu pai toca, tua mãe não, né? A gente já vai reagir. Michael Jackson tá em cartaz, eu vi um vídeo do sósia dele, do teaser, reagindo ao filme. Mas o que me destacou foi o que viralizou nas redes sociais. Bora ver aí. Solta aí, cadê? Bota o som. Muito parecida. E assim, quando ele nasceu, esse jovem, eu acho que o Michael Jackson já não estava entre nós, né? A criança morreu em 2009. Pois é, o Max morreu em 2009, né? É o que dizem, né? É o que dizem. A teoria da conspiração parece que ele tá vivo aí em Salinas fazendo... Então, eu posso colocar o seguinte, como ele é muito fã de Michael Jackson, ele está para Michael Jackson como você está para Joelma. Joelma. Porque você é tão fã que você consegue imitar a voz. Hoje, talvez eu não... Gente, essa voz é dela, vocês ouviram, tá? Eu custei a acreditar, mas é verdade. É meu. E a voz do rapaz é muito gente, parecida eu com a do fiquei Michael. abismada quando eu ouvi pela primeira vez, que eu pensei que era uma dublagem, eu pensei que era montagem, Não, mas eu muito, fui ver e não muito é. próximo mesmo. Parabéns, olha, Legal. por mim tu já montava o teu show, sair aí mirando ele, ganha dinheiro, bora monetizar, bora ganhar dinheiro, mas Feliz nasceu com talento, bora botar pra frente. Autorais, tudo bem. Falando em talento, menino, imagina tu tá passando num outro país, tu tá em outro país e tu ouve um rock doido numa bodega. Bora ouvir. Ah, eu vi essa história, é muito boa. Na Tailândia. Os caras estão... Tem alguém escutando? Tô aqui na barraca aqui na Tailândia, ó. Barraca de fruta. O cara tá escutando um rock doido, mano. Que aleatório. You know this music? You know this music? You... like, say something to Brazil. Brasil? Yeah, Brasil. Caralho, mano. Que aleatório. Aí, rapaziada, voltei aqui de novo só pra vocês verem a música. Escuta, ó. How do you know this music? O cara falou que conheceu a música no TikTok. Very nice, brother. Olha, é o barato da internet, da rede social, né? Nossa música pode chegar em qualquer lugar. Que bacana, legal. E eles não têm nem ideia de onde é essa música, né? Ele não sabe, se ele vê ao vivo, ele não sabe nem fazer o caqueado do ombro ainda, mano. Tu tem que vir pra cá. A gente tá no país, Tailândia. Aqui não, do ladinho. Porque em Tailândia aqui é mais fácil a gente chegar numa fronteira e ouvir um rock doido. Agora, menina, eu quero que tu te identifique comigo com o Léo Foguete. Coloca aí o vídeo dele.
Então a galera falou mais pra mim, eu não vi, aí tô vendo agora. Tipo, Vinícius Júnior, Ana Maria Braga me mencionou uma coisa que eu não vi. Carolina Dickmann, atriz global do mundo. Meu Deus do céu, que vergonha agora eu tô. E agora? Será que eu perdi o ingresso da Copa? Será que eu perdi o café da manhã dos sonhos? Que eu vi as receitas da Ana Maria Braga tudo. E falar, mãe, faz uma dessa aqui, por favor. Será que eu perdi o splash? Dá pra entender, as mensagens esquecidas lá. Somos todos acontece, verdade. Acontece muito contigo isso, muito, sabe? Muito, dá vergonha. Eu imagino, menina. Não, ele nunca me deixou no vácuo, ele não é doido que eu vou expor ele aqui ao vivo. Pra gente encerrar, dia 29 agora, quarta-feira, a gente vai ter o Pancadão da Manu. Na praia de Salinas, ela vai gravar um audiovisual lá. Legal. E aí, Paredão da Manu. E eu acredito que seja aquelas culturas. Eu não sei muito como é que vai ser, eu tô especulando junto contigo. Vamos botar com certeza a galera do Paredão Sonoro pra pegar lá, essa cultura mesmo daqui do litoral, né, Marcelinho? É muito comum. Vai ser muito legal a Manu também exportar isso pra fora, mostrar como é que é a cultura. Porque na maioria dos lugares nem pode entrar carro na praia. Verdade, aqui é diferente. Né? Bora ver se eu vou lá em Salinas, Marcelinho. No meio de uma quarta-feira, assim, despretensiosa. Um beijo, valeu, gente. Tainá. Sextou. Valeu. E olha, segunda-feira você vai acompanhar o Endoida com ela. E daqui a pouco, gente, tem Sextou com a Agenda das Aparelhagens. Destaque pro Rubi, com o aniversário do Jean Apolo. E a galera do Rubi tá aqui. Vai bater o papo com a gente ao vivo. 1h19. Volta daqui a pouquinho. Fica ligado. Te pedir mais uma chance. Domingo, 7h15 da noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Troféu Imprensa 2006. A noite de gala da televisão brasileira. Um encontro entre emissoras com a presença de grandes artistas. Eu tô acreditando que eu tô aqui. A premiação mais desejada pelos maiores nomes da comunicação do país. A gente não concorre, né? A gente está junto. Tô muito feliz e muito honrada. Brasil, muito obrigado. Uma reunião de estrelas como você nunca viu. Fazia tempo que eu não ficava tenso assim. Nós estamos comemorando os 75 anos da televisão brasileira. Troféu Imprensa. Eu ouvi descontão e já vim correndo. São 72 horas de ofertas malucas. Olha isso aqui, preço confortável, bonito e imperdível. Aqui o descontão não tá de brincadeira. Notebook, celular, tablet, tudo com preço de descontão. É moda, é eletro, móveis e muito mais. É descontão pra todo lado. Vem logo pra cá. 72 horas pra você aproveitar. Você quer, você tem. Pra Juliana ser uma futura empreendedora. Pra Julieta ter seu futuro ateliê. Para o André ser um futuro profissional de informática. O governo do Pará fez a Usina da Paz de Tomé Açu, a 27ª usina do Pará. O maior programa de inclusão social da América Latina chega com mais de 70 serviços gratuitos para transformar vidas. O futuro está na Usina da Paz. Governo do Pará, por todo o Pará. Esse dinheiro veio em boa hora. Vem economizar. Açougue com ofertas saborosas é na Cesta da Carne Mateus. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$ 44,90. Chane dentro bovino resfriado, o quilo R$ 39,90. Fraldinha bovina, o quilo R$ 39,90. Peito pau agulha bovina, o quilo R$ 24,89. Bisteca suína, o quilo R$ 14,90. Entra na nossa comunidade. Ofertas imperdíveis no seu celular. Vem nos Mateus. Voltamos com o nosso povo na TV no clima de sextou e a gente já vai com a Agenda das Aparelhagens. Tu entra.
Começando pelo Crocodilo, hoje, amanhã, a festa é no Clube ACL. Icônico Tupinambá, hoje no Caribe Shows, amanhã no Boli Boli e domingo na Via Show. Super Pop, hoje no Ponte do Una, amanhã no Campo do Tavares e domingo os DJs vão estar no LC Pub. Carabao, amanhã no Biruta Cabana, domingo a Subissá na Marambaia e segunda-feira no Palácio dos Bares. Lendário Rubi, amanhã no São Joaquim na Marambaia, domingo na Quadra da Prefeita e segunda na Via Show. E o Rubi, a nave, sábado amanhã no Ibirapuera, em Coraci. E você viu na agenda que vai ter Rubi e Coraci, é o aniversário dele, Jean Apolo, que está aqui com a gente, juntamente com o nosso Davidson Maestro, com o nosso Darlan, o Lucas Pressão também, a galera do Rubi, a nave. Conta logo pra gente o que vai rolar nesse aniversário, Jean. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos vocês. Estou muito feliz aqui, grato pelo convite e convidar a todos vocês para o meu aniversário, que acontece amanhã no Ibirapuera e Coraci, com muitas atrações, inclusive a gravação do nosso set audiovisual, nosso legado, em cima do Rubi. A estrutura jamais vista lá no Ibirapuera. Vamos montar completo, galera. Você não pode ficar de fora desse grande aniversário. Vai ser um marco épico na nossa carreira. A gente promete se doar o nosso máximo, até porque, gente, é uma data memorável, é meu aniversário, mas também é o set do nosso legado. Maravilha. Que é muito tempo que a gente tem esse trabalho juntos. Que bacana. E ao lado agora do Darlan, ao lado do Lucas Pressão, vai ser uma festa maravilhosa. E para você que está aí curtindo a gente, eu quero que também avisar que hoje nós vamos estar sorteando muitos brindes no meu Instagram, tá, Jean Apolo, tá bom? Eu quero também falar, Márcio, que você é meu convidado VIP. Opa, maravilha. Entendeu? Vamos dar um pulo lá. Agora, Jean, é o seguinte, você vai fazer o seu aniversário junto com a sua galera lá de Coraci, e você faz uma dupla com o Davidson já há um certo tempo. Passa a bola pro Davidson para falar que ele faz sobre isso, porque o Jean é aquele cara que sobe, que faz a performance, e o Davidson é aquele cara que mete ficha lá, né? Isso, exatamente. A gente que faz lá toda a arquitetura do áudio para ele fazer essa performance lá na frente. E como é que é essa dupla? Vocês não são irmãos, mas é como se fosse, não, né? Porque geralmente dupla de DJ é tudo irmão, de trabalho, né? Irmão de trabalho. Isso é bacana, essa parceria. Para você, eu imagino que é uma satisfação estar nesse grande aniversário com seu irmão, né? Sim, isso é uma honra muito grande participar de mais um aniversário dele, né? E levar o que a gente faz melhor, que é a nossa performance, o nosso entretenimento, o nosso público que acompanha sempre o Rubi. E no caso vai ter o nosso audiovisual, que a gente vai estar fazendo aí uma coisa bacana pra galera relembrar os grandes momentos que a gente teve junto, eu e o Jean, nas aparelhagens que a gente passou, inclusive no Rubi. E com certeza vai ser bom demais. E Darlan também completando esse timaço do Rubi, né, Darlan? Darlan que já... Tudo bem, Márcio? Já tocou berrancha, fez tudo, agora tá rolando a pedra, né? A gente está muito feliz, né? Aniversário do Jean. Vamos estar junto, né? Como o Jean falou, montando uma grande estrutura aí pro povo que vai curtir no Ibirapuera o aniversário do Jean, gravação do set também do legado. É muito importante a gente dizer que os camarotes se esgotaram, né, Márcio? Mas, devido à grande procura, a gente montou mais uma sequência de camarotes lá para atender a demanda, o pedido da galera. E a gente tá aproveitando o convite aí para chamar essa rapaziada, para curtir com a gente essa festa maravilhosa do Rubi, que vai ser o aniversário do Jean Apolo, Ibirapuera de Coraci, que é o palco desse espetáculo. E vocês são os nossos convidados especiais. Como o Jean já fez o convite, quero te ver junto com a gente. Faz tempo que tu não vai no Rubi, né? Verdade, faz muito tempo, meu irmão. E sábado aí a gente espera com a tua presença também lá para essa festa ficar melhor ainda. E o Lucas eu não conhecia, para conhecer agora. O Lucas também tá no time aí, né, Lucas? Boa tarde. Isso, chegamos aí há pouco mais de um ano para fazer parte da empresa Rubi. A gente está aí na festa da Nave do Som e pra gente vai ser um prazer enorme estar comemorando o aniversário do Jean Apolo. Ibirapuera é o comentário na cidade. E claro, a gente promete fazer um show inesquecível para toda a legião que vai curtir essa Nave do Som. Com certeza. Imagina que para você, Jean, uma alegria tá a sua terra natal e Coraci, né? Ah, com certeza, tá ao lado de família, amigos. Enfim, são pessoas que eu fiz questão de fazer meu aniversário lá. E claro, antes de eu fazer meu aniversário, reuni com todos os nossos DJs aqui pra gente montar um show mesmo inesquecível, onde a gente possa mostrar... Que o público merece, né? Onde a gente possa mostrar o nosso melhor, como eu falei, para todo esse povo aqui. O Darlan vai ficar na frente aí, mostrando um grande espetáculo. Aí logo em seguida...
vem o Lucas junto com ele, aí depois vem Davis e Jean Paulo. E vários DJs convidados também que vão estar presentes lá. Opa, bacana, isso é legal. Então fala o nome da galera que tá convidada, fala rapidamente. O Júnior Alucinado vai estar tocando junto com a gente. Esse aí Eu sei. Júnior Alucinado. Né? Vai estar também o Eric Mix, DJ Dieguinho lá de Coraci. Bacana. E também, agora que a gente vai subir a mídia, vai ser a Letícia Rocha cantando os melhores sucessos para vocês. Galera, é o seguinte... Vá curtir essa grande festa. Jean Paulo, um cara competentíssimo, um cara carismático, um cara que tem a história nos aparelhagens. Ibirapuera no sábado. Mas se por acaso você não puder ir, você vai assistir a reportagem completa segunda com a Tainá Sá, aqui no Endoida, porque agora, viu gente, o nosso povo na TV, a TV Norte, dando aquele apoio, mostrando as aparelhagens, porque realmente é cultura que merece ser valorizada. Agora é o seguinte, Jean e a galera do Rubi, para a gente encerrar, bora fazer o seguinte, não estava combinado. O Davidson vai tocar e Jean, você vai fazer a performance aqui no Povo na TV pra chamar a galera pra curtir essa grande festa. Vou ficando por aqui, Povo na TV tá acabando, mas a gente vai acabar com Rubi, a nave do som, Jean Paulo e também o nosso maestro Davidson. Levanta a mãozinha pra cima, bate na palminha, todo mundo assim, tchá, 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 tchá. É nesse clima, meu maestro, treme tudo! E grita, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Agora faz a pedra, vai! Faz a pedra do Rubi, faz a pedra do Rubi, faz a pedra, faz. É pra cantar, é pra cantar, é pra cantar. Estou dividido entre o meu amor. E todo mundo faz a pedra, é sábado, dia 25, meu aniversário, é assim, ó. Só os melhores, vai! Joga a mão pra cima assim, joga a mão pra cima, soquinho, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, vai! Endoida nessa, endoida nessa. Valeu, gente! Tchau, tchau, até segunda-feira, aproveita a semana. Bora, Darlan! Obrigado, galera do SBT, sucesso! O aniversário do Jean Paulo, prepara tudo, Márcio Lins! Faz a pedra, vem pra cá. Rubi na vida, som. Rubi na vida, som. Faz a pedra, vem pra cá. Rubi na vida, som. Faz a pedra, vem pra cá. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu vi que tava certo e duvidar. Oi, galera, muito boa tarde pra vocês. Sextou no melhor estilo. É muita responsabilidade receber um programa depois do melhor apresentador desse estado, né, amor? Que é Márcio Lins. Pra cima, tô amaciando a carne que eu briguei com ele de manhã. Passou. Olha só, a gente tá começando o programa hoje num clima super especial, porque temos um super sábado nesse final de semana. Tem Remo e Cruzeiro, tem Itabaiana e Paysandu e tem o duelo das águias. Hoje com entrevista ao vivo com o técnico do Águia de Marabá, Júlio César Nunes. Vamos começar o programa de hoje falando do jogo entre Remo e Cruzeiro, o Leão que vai estrear na sua casa no Campeonato Brasileiro. E olha só, um jogão que o clube do Remo precisa pontuar. Vamos ver como chegam as equipes para o confronto.
Azulina respira a expectativa. Depois de voltar à elite nacional, o Remo reencontra um palco histórico e um adversário que nunca conseguiu vencer o Leão em solo paraense. Neste sábado, às 6h30 da noite, o Baenão recebe um confronto de tradição. De um lado, o Remo tenta transformar a força da casa em combustível. Do outro, o Cruzeiro pressionando para quebrar um tabu que atravessa décadas. O retrospecto ajuda a explicar a confiança azulina. Em 13 encontros oficiais, o Remo venceu 7 vezes. O Cruzeiro ganhou apenas 2. E quando o jogo acontece em Belém, a escrita pesa ainda mais. Jogando em casa, o Leão nunca perdeu para a Raposa. São 4 vitórias e 2 empates, uma marca construída ao longo dos anos e que volta a entrar em campo diante da torcida azulina. A memória recente também favorece o lado paraense. Na Série B de 2021, o Remo venceu os 2 confrontos contra o Cruzeiro, resultado que reforçou a fama de adversário indigesto. O grande diferencial do Remo, com certeza, é o seu torcedor, e principalmente nesses momentos, nesses jogos decisivos, com certeza o jogador fica muito feliz de jogar com o estádio cheio, com a torcida jogando junto. Vai ser um jogo muito difícil, a gente espera que o torcedor possa estar do primeiro ao último apito incentivando, jogando uma energia para dentro de campo, porque vai ter dificuldade, não vai ser jogo fácil, né, para que a gente possa conseguir aí mais um resultado positivo e fazer essa recuperação que a gente tanto espera dentro do Campeonato Brasileiro. Se o passado aponta vantagem azulina, os números do campeonato mostram um duelo equilibrado. O Cruzeiro soma mais pontos na tabela e tem maior posse de bola. Já o Remo aposta em intensidade, marcação forte e transição rápida. O time mineiro chega com mais controle ofensivo. O Remo responde com força defensiva, média alta de desarmes e uma postura mais compacta. Estilos diferentes para um confronto que promete equilíbrio. O Cruzeiro está passando por essa situação também de recuperação na Série A. Vem desfalcado, mas isso não quer dizer nada. O jogo vai ser difícil, vai ser duro, como sempre é enfrentar qualquer equipe grande jogando em casa, ainda mais no caldeirão que é o Baenão. Claro que a torcida do Remo vai ser muito importante.